Salve, salve pessoal, Rodrigo Barbati com você para mais um encontro de atualidades aqui no JC. Nosso objetivo, conversarmos sobre temas relacionados ao conteúdo de 2014, eventos do primeiro semestre. Nesse encontro de hoje conversaremos sobre temas de março e abril de 2014. O objetivo aqui é mostrar para você temas econômicos, políticos, sociais que foram relevantes nesse período e que possam ser úteis aí na sua preparação. O grande objetivo, é sempre interessante destacar, é sugerir a você, em forma de estudo, que ao encontrar eventos, temas, conteúdos de atualidades, problematize isso através de 4 questões básicas que ajudam na sua preparação. Identificar quem é o personagem, identificar onde o fato ocorreu, por que ele virou notícia e quando ocorreu. Então, organizando dessa forma as informações, facilitando seus estudos e preparação. Além disso, é importante também dar uma olhadinha em temas e provas de atualidade para ver o que as bancas, que as organizadoras estão perguntando, certo? Então, sem delongas, vamos ao que interessa, tema para você aí no ar, vale conversar. Nesse caso, o nosso primeiro assunto aqui é justamente um tema que ocupa o primeiro semestre de 2014, na verdade continua no segundo, né? Mas é interessante recordar o problema que vive hoje a Ucrânia. Quando você analisa o cenário internacional, as grandes crises que nós temos observado, né, em termos políticos, então você tem visto aí conflitos na Síria e no Iraque envolvendo o Estado Islâmico, a crise na Ucrânia, outro exemplo, mais recentemente, os conflitos entre Israel e os palestinos. Então são alguns temas que estiveram aí nos noticiários nesse período que eu quero chamar a sua atenção, que vale a pena você observar. Então vamos lá, quem é o nosso personagem, por que ele virou notícia? Então, em vez de escolher o nome do governante aqui ou ali, pense, o personagem é a Ucrânia, onde? Na Europa. Por quê? Porque veio uma grave crise política que descambou para uma guerra civil. É isso. Então, você começa nesse processo. Quando, professor? Sem dúvida, essa crise começa no final de 2013 e ocupa todo o primeiro semestre de 2014. Então, 2013 e 2014. Essa é a questão. Agora, é claro que o avaliador pode pedir alguns detalhes para você que eu vou te ajudar a analisar aqui. Então, primeiro detalhe importante para a gente observar. A Ucrânia. Muito bem. O que está por trás da crise? Então, primeiro detalhe importante. Né? Agora já faz tempo, né, professor? Ele perdeu o emprego. Ex-presidente ucraniano Viktor Yanukovych, o que ele fez em dezembro de 2013? Ele decidiu deixar de lado um acordo, ele deixou de lado um acordo de comércio com a União Europeia. Então ele abandonou a União Europeia e se aliou à Rússia. Então essa é a questão central. Muito bem. A população da Ucrânia não apoiou esse procedimento. Boa parte da população ficou contra esse processo. Então é interessante você lembrar o que acontece com a Ucrânia. Eu vou aproveitar o nome da Ucrânia para ilustrar para você. A Ucrânia é um país dividido em termos étnico-culturais, linguísticos, etc. Então o que acontece? Quando você olha o mapa da Ucrânia, é interessante você observar que a parte leste do país é pró-Rússia e a parte oeste do país é pró-Europa. Essa é a questão, país dividido. O leste do país, a ampla maioria da população fala russo. Essa é uma questão complicada. Então, fazer aquela divisão leste-oeste, o que vai acontecer? No oeste, pró-Europa, União Europeia, sim senhor, e leste, pró-Rússia. A questão é que os russos não ficaram só com essa preocupação étnico-cultural linguística e deram apoio militar para a população que é contra o governo central ucraniano, o governo de Kiev, e aí a encrenca toda só piorou. Então você tem essa polêmica que marca o país. A Ucrânia foi uma ex-república da União Soviética, país que existiu entre 1924 e 1991 basicamente, então nos anos 20, no finalzinho dos anos 80 o país se desmanchou, em 91 oficialmente acabou, surgiram várias repúblicas, a Ucrânia é uma delas. Só que parte do seu território, como eu disse, tem população de origem russa e aí tem um problema. Então essa é a discussão central. Nesse caso, a população
pró-União Europeia, fez um grande protesto nos primeiros meses de 2014. O que isso trouxe como consequência? Ora, a população exigia que o governo revisse o acordo, mas o governo alegava que o acordo firmado com a Rússia era melhor. Os russos iam oferecer mais vantagens. Então ia vir dinheiro, gás com preço mais baratinho, que a Ucrânia usa gás russo, e a criação de uma área de livre comércio que favorecesse as exportações ucranianas. Só que a população, de novo, pró-Europa, não aceitou. E tudo isso levou o governo a reprimir a população. Então houve uma intensa repressão. O que aconteceu? A população se mobilizou e aí não exigia mais a mudança do acordo. Começou a pedir também a saída do presidente. Então foram duas as bandeiras dos protestos do começo do ano. Eu quero o presidente fora e eu quero um acordo com a Europa. E aí, amigo, à medida que a violência descambou, o parlamento ucraniano decidiu agir. E agiu de que forma? Ele agiu da seguinte forma: ele levou à destituição do presidente. Então, o que acontece? O presidente Yanukovych ficou 3 meses balançando de dezembro, finalzinho de dezembro, até o final de março, mais ou menos, sempre lembrando, e aí ele perdeu o emprego. Houve um governo interino que assumiu, novas eleições foram realizadas em maio, né, e a Ucrânia tem um novo governo e, basicamente, os problemas foram resolvidos? Aí é que está a questão. Imaginou-se que, com a queda do presidente, as eleições e o novo governo, o país se pacificasse. Mas não se pacificou. O país rachou, como eu disse para você. Pró-Rússia, pró-Europa, hoje a Ucrânia é um país dividido. Os russos são acusados de armar milícias do lado leste que defendam seus interesses. E essas armas foram utilizadas. Inclusive, você acompanhou uma tragédia em julho aí, quando um avião da Malaysia Airlines foi derrubado por um míssil lançado de território ucraniano. E se apura aí, as acusações caem sobre os rebeldes que derrubaram o avião, diz que teria sido por engano, se sabe, matando muitos holandeses. Então a União Europeia fez um grave protesto, a coisa esquentou, sanções econômicas foram impostas à Rússia, o clima azedou e a onda de violência na Ucrânia. Hoje o país vive uma guerra civil e o tema está caindo em prova. É isso que eu quero observar. Não bastasse tudo isso, territórios ucranianos começaram a se declarar independentes. Foi o que aconteceu com a Crimeia, que fica aí no extremo leste do país. Então está dentro daquele lado leste pró-Rússia. O que ela fez? Ela decidiu, né, pedir a sua anexação à Rússia. Então separar-se da Ucrânia e anexar-se à Rússia, o que os russos aceitaram prontamente. Só tensionando mais o ambiente já conturbado. Muito bem. Nesse sentido, o que aconteceu? A Rússia aceitou a anexação da Crimeia e botou tropas ali. Aí o clima azedou. É isso que vale destacar. Muitos críticos acusam o presidente russo de estimular a violência na Ucrânia pelos interesses territoriais que a Rússia. Hoje você tem regiões importantes da Ucrânia, que são as regiões mais ricas, como Donetsk, por exemplo. Você deve ter ouvido falar, quem gosta de futebol, tem o Shakhtar Donetsk, um time de futebol lá, porque a região é rica, tem muito dinheiro, então montou ali um centro esportivo marcante, tem um time forte, porque tem uma atividade industrial marcante. E essa região é pró-Rússia, já declarou sua autonomia e pediu anexação à Rússia. Então a situação também é tensa nessa área. Então, Ucrânia dividida, crise para você observar. Eu estou falando do time de futebol porque vários jogadores brasileiros que jogam lá estão se recusando a continuar na região por causa dos conflitos. Então, a situação está tensa, a Ucrânia está dividida e o tema não tem saído dos noticiários. Essa é a ideia. Muito bem. Outro tema que marcou aí o mês de março, aí é um tema nosso, uma questão ambiental, né, é também um tema relacionado
a água em São Paulo e no Brasil. Nós estamos enfrentando em algumas regiões problemas de abastecimento e, consequentemente, também de geração de energia. A questão da água é um tema central para nós e vale recordar, você tem acompanhado o drama aí do sistema Cantareira em São Paulo, o que tem gerado muitas dúvidas sobre falhas governamentais na gestão da água, mas também problemas climáticos, que geraram aí uma estiagem longa de 2013 para 2014. Complica a geração de energia, complica o abastecimento de água, vale recordar. Claro que isso é um tema que está muito presente em vários lugares. Agora, no nosso caso, especificamente falando de São Paulo, né, se tornou uma discussão nacional o sistema Cantareira, que foi construído em 74, né, sempre interessante lembrar, chegando ao seu mais baixo patamar. Aí o que fez o governo estadual? Né, começou a utilizar a chamada reserva técnica, ou popularmente chamada de volume morto, né, do sistema para continuar abastecendo a população da região metropolitana de São Paulo. Outras cidades próximas à capital estão enfrentando problemas de abastecimento graves. Em outras localidades do país também. Então o tema se nacionalizou, até porque São Paulo pediu para usar recursos, né, da Bacia do Paraíba do Sul, rumando uma briga com o governo do Rio de Janeiro. Né, também o governo de São Paulo está sendo cobrado por reduzir a vazão de algumas represas que abastecem algumas localidades também na direção do Rio de Janeiro, reduzindo o volume dos rios, mas também a geração de energia. Então são alguns aspectos aqui, problemas na hidrovia Tietê-Paraná por causa do baixo volume. Então tudo isso misturou temas econômicos, ambientais, políticos, é tema que você vai ficar de olho, ok? Tema da água sempre presente aí para a gente lembrar. Um aspecto interessante é porque justamente se coloca essa questão como tema central. E muito tem se falado que o grande problema justamente é a demanda por água, o crescimento desordenado das cidades, o problema da atividade econômica que demanda água para a sua existência. Então são alguns aspectos aqui que você deve considerar como referência. Então, as causas pontuais: crescimento desordenado, poluição de recursos hídricos, atividades econômicas que gastam um volume gigantesco de água, tudo isso. E também uma cultura de desperdício que marca a realidade brasileira, tema que não é um tema apenas de Márcia, é um tema da nossa realidade já há algum tempo. Mas você vai falar, poxa, professor, mas em algumas localidades, vale sempre lembrar, nós tivemos aí enchentes, que nem no sul do Brasil, em Rondônia. Sim, mas infelizmente a questão da seca hoje é mais marcante no Sudeste, até porque envolve quantidade grande de pessoas. Certo? Muito bem. Deixa eu mostrar um exemplo de pergunta para você sobre a Ucrânia. No TJ da Paraíba, IESES fez uma questão de geografia, né? Não é nem atualidade, né, professor? Colocou a anexação da Crimeia à Federação Russa foi a mais suave invasão nos tempos modernos. Ela terminou antes mesmo que o mundo se desse conta de que havia começado. A Crimeia é uma península situada na costa setentrional do Mar Negro e foi palco de disputa entre a Federação Russa e a Ucrânia. Aí ela foi assim, bom, vou virar a prova de conhecimentos gerais. Capital da Crimeia, veja. Falou da crise, mas perguntou da capital da Crimeia. Né? Então, vale sempre lembrar que a capital da Crimeia é Simferopol, Kiev é a capital da Ucrânia, Sebastopol é uma cidade portuária importante da Crimeia, mas não é a capital. São Petersburgo, por exemplo, é na Rússia. Eupatória é uma outra cidade ucraniana. Mas a resposta, que você vai concordar comigo, que isso aqui é tormento de avaliador, né? Mas só para que você possa ter um exemplo do que até isso caiu em prova sobre a crise ucraniana. Uma questão de geografia, vale lembrar. Muito bem, deixando temas aí do mês de março, quero falar um pouquinho para você sobre alguns temas que estiveram nos noticiários em abril. Um deles foi uma questão polêmica divulgada pelo IPEA, uma pesquisa feita pelo IPEA, falando sobre violência, machismo, e que gerou muita polêmica, primeiro porque o governo disse que os dados estavam errados, que falava assim, olha, fizemos uma pesquisa aqui, o IPEA é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, então um órgão governamental, que fez uma pesquisa e disse, olha, 2/3 das pessoas entrevistadas aí disseram que mulheres que usam roupas que mostram o corpo merecem ser atacadas. Aí gerou aquela polêmica nas redes sociais, no Facebook, pra lá, pra cá. Aí o governo, opa, peraí, desculpa, não era bem assim.
não eram 65%, eram 26%, mas mesmo assim sai, né, 2/3, fica 1/4, mais ou menos 1/4 da população. Bom, de todo jeito, o que se discutiu aqui são os aspectos relacionados ao machismo, que está presente em várias oportunidades, não é um tema de abril ou de março, né, mas é um tema presente na realidade brasileira e em outros lugares. Você tem visto aí, por exemplo, noticiários na Índia sobre estupro e violência em transporte público, então as mulheres vítimas de violência. Na África também, você viu também violência contra jovens na Nigéria, um grupo islâmico, Boko Haram, sequestrou 300 meninas cristãs. Então toda essa violência contra as mulheres ganhou uma dimensão global no Brasil, em outras localidades também. Então fica aí como uma referência aquele tema mais genérico, né? Tema de conhecimentos gerais, mas que ganhou destaque no mês de abril pelos dados divulgados pelo IPEA. Uma outra questão que chamou atenção nessa pesquisa e que a imprensa destacou é que, infelizmente, mesmo, né, outras perguntas mostraram dados alarmantes, como quase 60% dizendo que se mulheres se comportassem haveria menos estupros, ou 65% de que mulher que é agredida e continua com o parceiro pode apanhar. Então, infelizmente, ainda uma mentalidade machista presente em nossos noticiários e no nosso cotidiano da violência contra as mulheres no Brasil e também no mundo, cabe destacar. Essa questão, volto a insistir, como eu disse, não é só um problema brasileiro, veja o problema do transporte público, né, assédio, violência contra as mulheres, um tema que também ocupou os noticiários, né? Citei o exemplo da Índia, de outras localidades. Essa é uma questão. Além daqueles temas clássicos sobre aborto, por exemplo, e outros aspectos relacionados à mulher e suas escolhas. Então são alguns assuntos polêmicos que estão aí nos nossos noticiários, no nosso cotidiano. Então fica para você um tema relacionado, né, à segurança, mas também um tema social. Muito bem. Além disso, nós tivemos um tema importante no mês de abril, que foi a regulamentação do Marco Civil da Internet, que vai definir normas, princípios e regulações sobre o uso da rede mundial. A presidente Dilma decidiu sancionar, né, o projeto do Marco Civil num evento realizado em abril em São Paulo, a chamada NET Mundial. Então ela veio ao evento e sancionou, né, o Marco Civil da Internet. Vale lembrar, essa é uma questão que você tem que ficar de olho, porque o tema está caindo. O objetivo é principalmente estabelecer normas, regras, princípios e ações envolvendo, como eu disse, a rede mundial. 3 temas foram destacados no debate sobre o projeto. Então, é aquela ideia. Quais seriam esses temas? Então, o primeiro detalhe é lembrar o que é o Marco Civil. Sim, essa é a questão central, definindo essas normas, regras, diretrizes, princípios. E os 3 princípios debatidos aí têm a ver com a neutralidade, ou seja, não discriminar o acesso e o uso em função do pacote de serviços contratados, a privacidade, o respeito aos dados, né, e as informações de quem utiliza, e a liberdade de expressão, dando ou garantias de que você não será tolhido, né, por este ou aquele moderador ou este ou aquele mantenedor de determinado site, etc., em função de opiniões externadas, que isso é uma questão que feriria a liberdade de expressão. Então foram os 3 grandes temas aí debatidos. Sobre este, o tema mais lembrado em prova é a questão da neutralidade. Esse assunto já andou caindo em provas aí recentes, vale observar. Deixa eu mostrar para você um exemplo. Nessa prova da PM, a VUNESP fez uma questão sobre Marco Civil da Internet e disse assim: um dos pontos mais polêmicos do projeto é privacidade de usuários, que pelo projeto fica aberta a todos. Não, senhor, não fica aberta a todos coisa nenhuma. É garantir justamente a privacidade. A guarda de dados da internet no Brasil e no exterior, exigência feita pelo governo, para que uma possível pane nos servidores nacionais não afete o armazenamento de informações. Veja, o governo queria que os dados ficassem só no Brasil. E não tem nada a ver com pane de servidor, não. Ele está preocupado em garantir os dados aqui mantidos no país. Não conseguiu isso. O projeto não foi aprovado. Então se mantém essa questão de Brasil e mundo. Não restringiu só o Brasil, não. A neutralidade da rede, que prevê que as empresas de telecomunicação devem tratar de forma igualitária os pacotes de dados, sem discriminação de tráfego por determinado conteúdo, que é a grande questão.
A tentativa de ampliação de número de usuários da internet por meio de subsídios, não é nada disso que se discutiu aqui. Responsabilização civil e criminal do cidadão que ofender a honra, moral e dignidade do indivíduo pode provocar censura na rede. Justamente o objetivo é evitar a censura, garantindo a liberdade de expressão. Então está aí a sua resposta, alternativa C de casa, sobre o tema neutralidade na rede. Ok? Então alguns assuntos de março e abril para você, ficar de olho em nosso conteúdo. Tá bom, pessoal? Obrigado a todos, bons estudos, até a próxima.